prisão e mais 6 feridos. Everyday Magazine, William Branagh, o curador da fé. Garota curada pela segunda vez por curador. Milagre somente aqui. Condado de Orange, salvação e reavivamento de cura. William Marion Branagh. Campanha de Branagh, Memorial Hall, Lima, Ohio. De 23 a 27 de janeiro. William Branagh, nada como isto na história moderna. Doenças incuráveis, sobrenaturalmente diagnosticadas e curadas. Reavivamento, evangelista William Branagh, salvação e cura, no Templo Angelus. Adoração cristã semanal. Reverendo William Branagh, dom de cura divina interdenominacional. Mensagem para a noiva de Cristo. Profeta para a nossa geração. Uma verdadeira testemunha, testemunho pessoal de Ed Biscoe. Irmão Jorge, Canadá, testemunho de cura de gagueira. Testemunho de Charles Dines, testemunha ocular das reuniões de William Branagh. Testemunha ocular de William Branagh, reuniões na Índia. Irmão Gerald Cleveland, testemunho sobre William Branagh. William Branagh, um homem enviado de Deus, Gordon Lindsay. Culto fúnebre de William Branagh, 29 de dezembro de 1965, Jeffersonville, Indiana. Esperamos a chegada da família a qualquer momento e então cantaremos, andaremos na luz. E nesta hora gostaria de aproveitar esta oportunidade e falar estas palavras em nome da família. Eles apreciam do fundo do coração essas palavras de conforto e as orações que vocês fizeram por eles nesta hora de provação das suas vidas. Apreciamos profundamente a atitude dessa cidade e tudo que eles têm feito esta semana ao dar boas-vindas aos de fora das cidades, nesta cidade, que vem de muitos estados e nações. O prefeito está presente neste culto hoje. Ele nos honra com sua presença e nós apreciamos isso muito. Temos também o irmão e a irmã Tommy Osborne, vindo de muitas milhas para estar conosco aqui neste culto. Irmão Gordon Lindsay, de Dallas. Irmão Valdez, de Minneapolis, eu creio que seja. E uma multidão de amigos e irmãos. O irmão Little David, como todos conhecem ele no ofício. O irmão Crowberg e muitos outros que agora, no presente momento, não se lembra deles. Todos esses homens têm trazido inspiração nesta família que o irmão Branagh esteve durante a sua vida. E estamos gratos por eles estarem conosco hoje. O irmão Oral Robert enviou seus profundos sentimentos e não pôde vir por causa da sua programação. O irmão Dimon Shakar, presidente dos Homens de Negócio do Evangelho Completo, enviou um telegrama a Billy esta manhã. Nos lembraremos do irmão Dimon em nossas orações para sua cura hoje. Também o irmão Carl Williams, um grande amigo dos Branaghs em Phoenix, Arizona, não pôde vir também por causa de enfermidades. Que nós possamos todos entender. Quando a família chegar, estaremos cantando Nós Andamos na Luz. Cantaremos isto com a família e se sentarão em seus assentos reservados. Todos, a não ser Billy, virá. Então, quando ele aparecer, cantaremos Somente Crer. E trarão seu pai aqui e colocarão diante de nós, neste culto de memória, nesta tarde.
Ele deseja trazer seu Pai, como sempre trouxe. E nós ficaremos de pé enquanto oraremos após somente crer. E nós temos poucos momentos e continuaremos louvando ao Senhor, mas creio que agora teremos um pequeno momento de meditação. E todos abaixem suas cabeças enquanto ela toca, e nós pensaremos acerca das coisas do Senhor. É uma hora de regozijar e ver se tem algo em nosso coração. Que Deus fale a você como um indivíduo. Qual o significado disso a você? Para esta hora e dia é verdadeiramente grandioso. Que nós possamos todos nos lembrar durante o resto de dias nossos aqui nesta terra. Nós esperamos as coisas de Deus para estar presente entre nós. E a unção do Senhor que todos nós temos conhecido neste tabernáculo está presente conosco hoje. Que Deus possa abençoar vocês. Adore esses poucos momentos em solene meditação. Antes que começamos a cantar, andaremos na luz. Haverá luz no entardecer. Estamos caminhando na luz, a linda luz, andando onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham, brilhando ao redor de nós de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Permaneçam sentados enquanto cantamos, enquanto a família entra. Andamos na luz, na linda luz, andando onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham. Cante, brilhando ao redor de nós, de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Amém. Andamos na luz, a bela luz, andando onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham, brilham ao redor de nós, de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo.
andamos na luz, a bela luz. Andamos onde as gotas do orvalho de misericórdia brilham, brilham ao nosso redor, de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Andamos na luz, a bela luz. Andando onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham, brilham ao nosso redor, de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Andamos na luz, a bela luz. Andamos onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham, brilham ao nosso redor, de dia e de noite. Jesus, a luz do mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Agora eu creio, agora eu creio, tudo é possível. Agora eu creio. Senhor Jesus, enquanto estamos aqui hoje, nossos preciosos irmãos têm tido a experiência por anos. Nós vem, Senhor, com o coração quebrantado. No entanto, Senhor, com uma confiança em saber que Tu fez tudo correto. E mesmo como nosso precioso irmão nos ensinou, não se preocupem, mas tenham fé em Deus. Senhor, como fomos ensinados, cremos, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Que Tu possas vir agora, Senhor Jesus, e confortar nossos corações. Pois o que podemos dizer num tempo como este? Faltam palavras. Que possa, Senhor, cada expressão falar, cada lágrima que cai, Tu disseste, que colocaste elas, Senhor, em Tuas lembranças. Pai, oramos agora que Tu conforte a família.
seus irmãos, suas irmãs, suas crianças. Senhor, então, a sua grande família ao redor do mundo. Filhos e filhas, pais e mães, Senhor, que amam Ele com todos os corações. Conforta-nos, Senhor, pois, Senhor, estamos diante de uma perda, mas sabemos que é um ganho nos céus. Que Tu possa nos ajudar agora, Senhor, e que cada palavra que falemos seja audível ao Senhor. Conceda, Senhor, pois nós pedimos em Seu nome, pelo Seu amor. Amém. Podeis assentar. Eu tentarei colocar meus sentimentos pessoais sobre o nosso irmão, pois sei que todos vocês amavam ele, assim como eu amo. E seria egoísmo meu se eu falasse apenas eu. Mas eu sei que cada um de nós, esta tarde, poderíamos dizer como Pedro, Tiago e João: é bom estarmos aqui, pois creio que temos visto em nosso irmão Jesus Cristo demonstrando-se como nunca se demonstrou em qualquer outro homem. Eu creio que o que nós temos visto, o que nós ouvimos, e nossas consciências mantêm testemunha no Espírito Santo, que este verdadeiramente foi um profeta de Deus. Vidas têm sido mudadas ao redor do mundo. E para mim estar de pé aqui hoje e dizer algo sobre ele, eu não poderia, pois ele viveu a sua vida de tal forma que nenhum autor poderia encontrar palavras para expressar. É impossível. Mas deixe-me mencionar apenas algumas coisas de sua vida, bem rápido. Que tipo de homem foi o irmão Branham? Eu me lembro, não faz muito tempo, de um homem pobre que veio a ele. E embora ele tendo o fardo da igreja ao redor do mundo sobre os seus ombros, ele desceu até o centro da cidade, trouxe aquele homem, deu a ele um par de roupa, deu dinheiro. Eu me lembro quando ele estava no México, quando umas pessoas pobres vieram até a plataforma. Sapatos, pés cansados, ele observava seus pés e observava se alguém vinha à frente para que ele desse os seus sapatos. Para mim, ele era Jesus Cristo tão real. Ele mostrou o que a palavra falou. Vocês serão meus discípulos se vocês tiverem amor, amar uns aos outros. E verdadeiramente ele amou como nenhum homem amou. Eu creio que cada um de nós sentiu quão profundo era o seu amor. E como ele se referia a nós, que éramos seus filhos. E creio que se ele pudesse nos ver hoje, estaria orgulhoso de nós. Eu creio nisto. Eu creio que Deus se demonstrou de tal forma no irmão Branham, um simples e humilde homem, e eu não tenho visto nenhum homem onde o poder do sobrenatural se manifestou tanto como foi manifestado nele. E creio que tudo o que podemos falar é sobre a vida que ele viveu. Ele viveu de tal forma que homem nenhum pode falar nada contra ele. Eu creio que todas as pessoas ao redor do mundo, de além-mar, mesmo os oficiais das cidades, todos amavam este homem. E creio que podemos dizer isto. A Escritura veio na minha mente, porque ele viveu, nós também vivemos. Isto pode ser dito dos africanos, dos suecos, dos finlandeses, dos de língua inglesa, dos brancos, negros, amarelos, por causa do amor deste homem.
nós vivemos. E que eu possa adicionar mais isto. Encerrando, eu creio que a nossa vida não será a mesma. Eu sei que a minha vida não será a mesma. Por causa dele. E eu confio hoje que nós não nos sentiremos derrotados. Porque eu creio que Deus, pelo seu pré-conhecimento, sabia disto. Eu creio, irmãos, que Ele entendia que isto estava vindo. Portanto, quem somos nós para reclamar diante de Deus? Deus deu, Deus tomou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gostaria de dizer, falando, pois conheço todos vocês, que o nosso irmão usou o seu manto profético, como somente o irmão Branham pôde usar. E eu creio que este dia nunca será esquecido. Sempre lembraremos até Jesus vir. O hino que cantamos quando chegamos, somente crer. O lugar que o irmão Branham começou aqui, um pequeno edifício. Todavia, o Senhor vindicou sua palavra ao redor do mundo, como ele disse que faria. Não apenas um certo ciclo, mas também a reis, governadores, pedintes e pobres. Deus deu ele ao mundo. Agora eu oro que possa nós se colocar no lugar do nosso irmão, que nos chamou para estar, que possamos tomar as rédeas que ele deixou, a palavra de Deus, e não ficarmos desanimados, mas sermos corajosos. Pois por sua graça um dia eu apertarei a sua mão, pois acredito que os que morreram em Cristo vierem ressuscitados. Eu creio que verei o irmão Branham liderando muitos deles. Que Deus possa me ajudar a pregar a palavra, que Deus possa ajudar a você a ser testemunhas e embaixadores desta palavra, que ele viveu e morreu por ela. Que este dia seja um tributo ao nosso precioso irmão. Deus vos abençoe. O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de problemas. Ele brota como a flor, mas é cortado, e murcha como a sombra, e não continua. Nisto tu abres os teus olhos sobre tal e me levas ao julgamento. Contigo, quem pode tirar uma coisa pura de uma coisa impura? Ninguém. Vendo que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses estão contigo. O dia de vida de cada um já está decidido e ninguém pode mudar isto. Desvia dele o teu rosto, para que ele descanse, como jornaleiro tenha contentamento em seus dias. Pois há esperança para a árvore que é cortada, ela pode brotar de novo, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó. Oxalá que minhas palavras fossem agora escritas. Oxalá que elas fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo fossem para sempre esculpidos na rocha. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e um dia me levantará sobre a terra. E embora seja consumida a minha pele, e este corpo destruído, todavia, em minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos contemplarão, e não outros. O meu coração se desfalece dentro de mim. Se disserdes como havemos de persegui-lo, e que causa deste mal se acha em mim. Temei-vos a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. O irmão Brodel falou alguns minutos atrás. Se o irmão Branham pudesse ver isto, com certeza ele ficaria grato. Eu creio que o irmão Branham vê isto.
Eu não creio que o irmão Branham, diante de nós agora, estamos olhando em uma forma onde ele viveu. Há não muito tempo atrás, ele disse: quando Jesus Cristo morreu, eu morri com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Sabemos que foi o irmão Branham que nos trouxe por este caminho da jornada. Mas em poucos comentários que eu quero dizer, eu gostaria de iniciar dizendo que vocês que têm seguido profundamente esta mensagem e ouvido este homem de Deus, que ele não era, mas é o profeta de Malaquias 4, e verso 5. Pelo seu nascimento, vocês que conhecem o que aconteceu no nascimento dele, pelo nascimento dele, os céus reconheceram isto. E mostrou o sinal lá. Pela sua vida, o mundo tem que admitir, até mesmo os críticos, o fato de que o Deus sobrenatural estava com ele. E na sua morte, mesmo a lua e as estrelas reconheceram este sendo o profeta de Malaquias 4, e foi até mesmo testemunhado pela equipe do hospital em Amarillo, Texas, enquanto observavam o que aconteceu entre a lua e as estrelas. E eu quero encerrar meu comentário assim. Nós temos todos pairado ao redor desta mensagem, esta preciosa palavra que ele trouxe a nós. E agora, esta é uma hora sombria. Vocês sabem disto. Mas eu recordo daquela pequena pomba que ele nos falou não há muito tempo atrás, numa mensagem que ele pregou, que o inimigo havia rodeado o campo, e o inimigo tem rodeado hoje. O inimigo rodeou o campo e sobrou só uma forma de ajuda. E isto era aquela pequena mensageira, a pomba, que podia atravessar e podia trazer ajuda para resgatar aqueles que estavam cercados no acampamento. E lá em Shreveport, Louisiana, o irmão Branham disse: a pomba atravessou. Ela foi ferida, sua perna foi quebrada, seu lado ficou machucado, havia sangue em sua cabeça. Ela atravessou com a mensagem. E eu declaro a vocês nesta manhã, nesta tarde, que a ajuda está a caminho. Poderiam cantar conosco? Nas asas de uma pomba branca como a neve, Deus enviou seu puro e doce amor. Um sinal lá do alto, nas asas de uma pomba. Noé derivou no dilúvio muitos dias. Ele procurava por terra de todas as formas. Problemas ele teve, mas não foi esquecido. Deus enviou seu amor nas asas de uma pomba, nas asas de uma pomba branca como a neve. Deus enviou seu puro e doce amor, um sinal lá do alto,
nas asas de uma pomba. Jesus, nosso Salvador, veio a nós um dia. Ele nasceu numa manjedoura de feno. Embora rejeitado, mas não lá de cima, pois Deus lhe deu um sinal nas asas de uma pomba. Nas asas de uma pomba branca como a neve, Deus enviou seu puro e doce amor, um sinal lá do alto, nas asas de uma pomba. Embora eu tenha sofrido muitas vezes, eu clamei pela cura por noites e dias, mas minha fé não foi esquecida pelo Pai lá de cima. Ele me deu seu sinal nas asas de uma pomba. Nas asas de uma pomba branca como a neve, Deus enviou o seu puro e doce amor, um sinal lá do alto, nas asas de uma pomba. Nas asas de uma pomba branca como a neve, Deus enviou o seu puro e doce amor, um sinal lá do alto, nas asas de uma pomba. Irmãos e irmãs em Cristo, para a família do nosso querido e amado irmão, e para os muitos amigos que ele tinha através dos anos, e para muitos da cidade de Jeffersonville, estamos reunidos nesta tarde para respeitar e mostrar nossa gratidão de uma forma ou de outra, enquanto nos expressamos, sejamos o cristão ou amigo ou parente. Estou seguro que todos sabemos que este realmente foi um grande homem. Se ele não era, por que esta multidão? Grandes homens não têm poucos seguidores, não em uma hora como esta. Algo tem acontecido. Neste dia, algo verdadeiramente aconteceu. Eu não posso dizer nada para adicionar à vida deste homem. Ele viveu uma vida que verdadeiramente testifica de si mesmo. Mas estou muito grato nesta tarde, porque aqui, diante de nós, jaz o corpo de um que caminhou entre nós, que apresentou o Evangelho em nossas vidas, uma verdade para nós, como viver e como verdadeiramente viver para Deus. Há algo extraordinário acerca da vida deste homem e tinha que ter para criar tal magnitude e para criar tal impacto no mundo.
Devemos reconhecer que algo verdadeiramente aconteceu. Algo real verdadeiramente tem acontecido. Este verdadeiramente é um profeta de Deus. Eu recordo quando fiz esta declaração que isso foi mal compreendido por muitos, mas como isto é amado por aqueles que conhecem isto. Como cristãos, sabemos o que ele era e o que ele defendeu, e o que ele cumpriu no grande plano de Deus. Meus comentários nesta tarde são bem poucos, embora eu serei breve em sua extensão. Como os outros dois irmãos já se expressaram, mostrando isso do fundo dos corações deles, eles sabem que este é o profeta de Deus e que ele cumpriu a palavra de Deus. Eu gostaria de deixar com vocês o meu testemunho desta forma. Eu nasci e me criei a 20 milhas de Jeffersonville aqui. Mas eu nunca tinha ouvido falar deste homem até alguns anos atrás, após eu me tornar um cristão. Após eu me tornar um cristão, eu comecei a entender, através dos estudos da Palavra de Deus, que nós estamos vivendo nos últimos dias do tempo. Devemos estar vivendo no tempo que antecede a vinda de Jesus a este mundo. E mesmo naquele tempo, eu comecei a reconhecer, se estamos vivendo antes da vinda de Cristo, sua segunda vinda, ele tem que enviar um profeta para introduzir isto. Eu vim compreender que aquele mesmo espírito de Elias que estava em João Batista tinha que vir outra vez. Vendo isso na palavra e ainda não sabendo o que Deus estava fazendo nesta hora em que estamos vivendo, um irmão veio a mim uma vez e começou a me falar a respeito deste homem que estava vivendo tão perto aqui de mim. E me disse o que aconteceu aqui embaixo, na margem do rio, há alguns 30 anos atrás, quando ele estava batizando no rio Ohio. E ali, de uma forma sobrenatural, houve coisas que foram faladas desta maneira. Como João Batista veio antes de mim para preparar o caminho da sua primeira vinda, que ele teria uma mensagem que iria ao redor do mundo naquele padrão, que prepararia o caminho da sua segunda vinda. Em meu coração, quando aquele irmão falou essas palavras, alguma coisa me disse que se aquelas palavras fossem verdade, então este deve ser aquele homem que devia vir. Mais adiante, alguns dias depois, eu vim uma noite quando nosso irmão estava pregando. Parecia que as mesmas coisas que estavam em meu coração, que eu tinha guardado, que eu tinha estudado e que eu estava maravilhado, eu assentado lá, aquelas coisas começaram a se desdobrar no meu coração. Em meu coração eu disse, este tem que ser aquele homem. Irmãs e irmãos, para mim, aquele homem tem vindo. Me vem à mente o que Jesus disse na palavra em relação a João Batista. Após eles ter vindo a Jesus, que João mandou, é você o homem que estamos esperando ou devemos esperar outro?
Jesus disse àqueles discípulos de João: volte e diga para João as coisas que vocês viram. Após eles terem ido, Jesus falou com a multidão. Ele disse: o que fostes ver? Uma vara sacudida pelo vento? E eu gostaria de aplicar aquela mesma cena a este homem. Vocês não saíram para ver um teólogo. Este homem de pequena estatura não se tornou grande pela pequenez do seu corpo. Este homem, no âmbito intelectual, não era grande porque ele não tinha educação. Mas havia algo neste homem que o fez grande. E isto foi um grande Deus que tanto operou na vida dele, que, como nosso irmão disse, ele se pôs diante de reis, ele se pôs diante de diplomatas. Eles o pediram para ele orar por eles. Grandes oficiais, os ricos, os pobres, ele orou por todos. O seu nome tem sido falado ao redor do mundo, em cavernas, nas carvoeiras da região do norte, nas florestas, onde quer que seu nome tenha soado, pessoas têm falado sobre ele. Pois eles viram que havia algo por detrás disto, que significava algo. Voltando à declaração que Jesus deu: o que fostes ver? Uma cana agitada pelo vento? João sabia onde estava posicionado. Este homem sabia onde estava posicionado. Embora os ventos pudessem soprar, ainda assim eles estavam posicionados fielmente. Irmãos e irmãs, ele fez o seu trabalho. E fez isso tão leal e fiel. Jesus disse para a multidão: e se vocês puderem recebê-lo, este é aquele Elias que estava para vir. Toda a Escritura tem um duplo significado. E eu quero pegar aquelas mesmas palavras, quase 2000 anos depois, e aplicá-las para esta hora. Que, verdadeiramente, Deus enviou aquele profeta. Deus tem enviado aquele profeta. E se você pode receber, isso significa se você pode ver isto. Este é aquele Elias que devia vir. Neste dia, estas Escrituras têm se cumprido. Os últimos dias estão aqui, a vinda de Cristo está próxima. O noivo está vindo com o clamor. Se as águias se agitam, os sinais aparecem. Sabemos que sua vinda está próxima. Um profeta tem vindo. Sua mensagem é de Cristo assentado no trono. Nossos corações estão revelados. Todos os inimigos estão silenciados. Grandes mistérios por ele têm sido revelados. Os últimos dias. Eis que assim diz o Senhor: as tradições foram quebradas, a verdadeira palavra pregada. Não ouvi-la é impossível para nós. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O que é este espaço de silêncio? Esse silêncio de suspense? É isto um gemido ou uma lágrima? Um sussurro ou uma oração? É a cena final de um grande drama. É o momento em que os espectadores olham de boca aberta para o palco, pois a peça atingiu seu clímax. Este é um tempo quando os cantores
ou o pasmado leitor muda a página para a última do romance, para encontrar a chave que revela o intrigante mistério. É o silêncio que intercede o alvorecer, a calmaria antes do desbrochar de uma flor, e os pássaros começam a cantar. Essa é a espera sem fôlego da águia parando no ar com os seus olhos na serpente, escondida na rocha, esperando para atacar. Este é o último gemido, a última lágrima, a última oração em sussurro da mãe esperançosa que deu todas as forças que ela tinha para dar à luz à vida. Este é o silêncio antes da marcha nupcial começar. Enquanto a noiva, preparada à porta, e os olhos do noivo fitam nela. Sou eu, um soldado da cruz, um seguidor do Cordeiro, e terei eu medo de defender sua causa, ou envergonhar-me de falar o seu nome? Devo eu ser levado aos céus em um mar de rosa, enquanto outros pelejaram pelo prêmio e velejaram pelo mar de sangue? Não há adversários para que eu encare. Não devo eu continuar no sangue? Seria este vil mundo amigo da graça para me ajudar a chegar a Deus? Seguramente tenho que lutar, se é que quero reinar. Aumenta minha coragem, Senhor. Suportarei a labuta, resistirei à dor, apoiado por tua palavra. Podemos cantar Eu amo. Eu amo porque Ele primeiro me amou. Eu amo. Eu amo porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro, no Calvário. Não há obituário para o nosso irmão reverendo William Branham, pois quando Deus criou a terra, de acordo com a sua própria palavra, nas montanhas do noroeste desta nação há um monumento, uma montanha de 7 picos, que a história da sua vida está escrito nisto para a eternidade. Temos visto foto disto, e alguns de nós têm visto com seus próprios olhos. Seu nascimento foi declarado nos céus. Sua comissão foi dada a ele por Deus, pela luz sobrenatural de um anjo, no final da Rua Spring, nesta cidade, em 1933. Os últimos 7 dias de sua vida foram escritos nos céus. Na noite que o acidente ocorreu, a lua veio no outro dia completamente negra, exceto uma pequena luz na parte de baixo, que mais parecia uma pequena gota de sangue, que parecia pingar dela enquanto se levantava do horizonte. Uma grande estrela caiu dos céus. Como uma bala, ela deixou o seu lugar, e muitas pessoas viram isto nesta terra e nos enviaram notificações dizendo que viram isto. E eu, com os meus próprios olhos, contemplei isto lá do alto, quando eu estava no avião indo para o hospital. Quando eles nos disseram que era grave, e a sua família começou a cantar um sinal lá do alto, as nuvens que cobrem a terra permitiram que a luz do sol atravessasse, e houve luz no tempo da tarde. E no momento de sua morte, quando os médicos disseram que ele inspirou, a estrela d'alva raiou a sua luz com tal força que eu nunca tinha visto. E a lua se estabeleceu no oeste. Haverá luz no fim da tarde. Todos esses irmãos que me recebem, estou grato nesta tarde por todos esses santos que se reúnem aqui, o qual nos associamos nesta tarde. E esta amada família em luto por este momento, mas nossa tristeza será transformada em regozijo.
E eu tinha em minha mente alguns pensamentos que eu queria expressar, ou talvez trazer as minhas palavras em algum foco. Isso é que às vezes nós paramos quando identificamos a morte. E eu leio para vocês esses 2 versos. Pois eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem as coisas presentes e nem as coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha associação com o irmão Branham durante esses anos de meu ministério local aqui no tabernáculo não tem sido de natureza pessoal. Muita pouca associação eu tenho tido com o homem. A maior parte está relacionada aos deveres pastorais no tabernáculo. E eu tenho visto ele pessoalmente menos que muitas pessoas aqui do tabernáculo. E eu ocasionalmente encontrava ele por alguns minutos aqui antes do culto começar. Então não tenho muito conhecimento na questão de associação pessoal. Eu apenas falo como um que, assim como vocês, tenho ouvido as mensagens que têm sido trazidas. Mas em meus tempos de reunião com ele, eu tive um amigo que era um irmão cristão, que era tão pessoal, que mesmo eu sendo nascido na minha própria família, mas eu nunca tinha encontrado um irmão que fosse mais legal comigo do que esse homem era. Ele nunca, em qualquer tempo, me disse o que eu devia pregar. Ele nunca me disse nada desta natureza. Ele simplesmente entregava o púlpito para mim e dizia: suba no púlpito, irmão Neville. Minha confiança mudou de tensão para extremo gozo no meu tempo de associação aqui. Eu fui deixado só neste ministério local aqui. No entanto, sou tão grato que posso dizer isto com confiança, que em ouvir estas mensagens reveladas e em associação, Jesus Cristo tem sido mais real para mim do que ele já tinha sido em qualquer tempo da minha vida. Com tudo o que está dentro de mim, eu estou confiante que eu escuto dentro de mim o que esse homem me disse, mesmo que ele se tenha ido. Como ele disse intimamente, muitas vezes, suas pregações não precisavam ser longas. Ele sempre deu preeminência a outros ministros e sempre se colocava em segundo lugar. E quando ele falava, ele perguntava se aquilo agradava a você. Ele nunca chegou para mim e disse que eu devia ser assim e assim. Ele sempre perguntava se eu gostaria disto. E assim, em sua dimensão, sendo ele parte do corpo de Cristo, se tornou cada vez maior em minha visão. E se não havia nada mais para ser visto, e se nada mais havia para ser mostrado, enquanto eu paro para identificar a morte, eu sou levado a dizer que a morte é a preeminência de Deus. Ninguém tem qualquer razão legítima para realmente ter um sentimento que o seu trabalho foi feito bom, até que ele seja examinado pela morte. Esta é a razão por que minha confiança aumenta. E para todos vocês, pessoas espalhados pelo mundo, eu espero que nenhum de nós será encontrado
falando palavras de desapontamento sobre o fato que todos nós sabíamos que o seu total desejo era a vontade de Deus, não importava o que fosse. Ele nunca perguntou nada que fosse bom para ele mesmo, somente a vontade de Deus era tudo o que ele queria. E quando ele viveu no vagaroso começo deste tabernáculo, ele foi tão zeloso com isto, como também foi feliz com Deus. E eu não ousaria dizer que ele pudesse ter sido mais que feliz, porque os últimos dias da sua vida ele estava tão cheio de responsabilidade que mal ele podia viver normalmente. Mas sei que ele foi extremamente feliz, como eu via de pé junto à porta do pequeno tabernáculo muitos anos atrás, com o seu bonito cabelo jovem e com uma face tão jovem e de pé na porta, apertando a mão das pessoas que iam saindo. Ele não deixava ninguém sair sem cumprimentá-lo. Eu me lembro que as circunstâncias não impediam ele. Ele procurava pela vontade de Deus. E ele desejou isso por toda a sua vida. E estendendo a mim, eu captei a visão. Em meu coração não há outra atitude de ser algo do que ser agradável ao Senhor, o qual ele sempre exaltou com preeminência em tudo o que fazia. Nós hoje somos aqueles que reclamamos o que ele fazia, de ser o que ele foi e o que Deus tem mostrado o que ele é, mas ele mesmo nunca reclamou isto. Ele deixou isto para as pessoas, para que nós possamos ter reverência a Deus. Que a profecia disse que ele seria o precursor, sua mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo. E ele sempre concluiu tudo através daquela palavra original que Deus deu. Para mim tem sido um privilégio, meu privilégio e minha parte, estar associados com muitas pessoas por causa deste ministério. E por causa da dimensão do meu próprio ministério, o qual tem sido de uma natureza mais quieta. Mas eu também tenho sido ajudado pelas coisas que Deus fez por ele. E eu gostaria, desde que muitas coisas foram ditas, e muito bem ditas, que eu agora gostaria que ele falasse das reuniões de Rialto, estas palavras que ele provavelmente sabia ou sentiu alguma coisa. E isso ajudará você a ver qual era o sentimento dele sobre a morte. Alguém me passou isso, eu não copiei, mas o irmão Green copiou. E este é o título da fita, eu não estou certo, mas o título que está aqui é Coisas que Hão de Ser. Rialto, Califórnia, 5 de dezembro de 1965. Deixa-me ler o que ele disse. Não está você feliz em saber que há algo como a morte? Eu estou feliz por haver algo que nos tirará dessa casa de pestilência. Há uma porta aberta chamada morte. Jesus está de pé nesta porta. Ele me ajudará a atravessar o rio. Ele me ajudará a atravessar aquela porta. Algum dia eu terei que chegar naquela porta. E vocês também devem chegar lá. Mas quando eu chegar lá, eu não quero ser um covarde. Eu não quero estribuchar e mostrar dificuldades. Eu quero chegar naquela porta e me enrolar no manto da sua justiça. Não na minha, na dele. Por isso eu sei que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Que quando ele chamar, eu sairei do meio dos mortos, para estar com ele fora desta casa de pestilência. Onde quer que seja que este corpo caia,
ou seja lá onde ele estiver repousando, seja lá onde for, eu sairei um dia, porque ele prometeu isto para mim e nós cremos nisto. Estas são suas palavras, do dia 5 de dezembro, em Rialto, Califórnia. Eu nunca vi melhores palavras que se encaixem a este grupo em um tempo como este. Oremos. Nosso Pai Celestial, diante de todas essas coisas manifestadas, nos prostramos submetidos à vontade do nosso Deus, sentindo que temos sido tão beneficiados pela consciência deste tempo, que a vontade do nosso Deus é feita. Nós não entendemos, sendo humanos limitados, mas nós compartilhamos com a família a confiança que é expressado nessas palavras, que foi falado aqui neste evento. E ao estarmos de pé aqui junto, Pai, que possamos ouvir o tinir destas palavras e que os nossos compromissos sejam os do Senhor, de forma que seja agradável e aceito diante da Tua vista. Sabendo agora que os que morreram em Cristo não serão impedidos pelos que estão vivos, dando a preeminência que a morte é a única coisa que finaliza o plano da salvação tão perfeitamente. Pois nós, Deus, olhamos às vezes para isso como se fosse um incidente tão terrível. Mas sabemos que Tu disse na palavra, precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Quem se levantaria hoje para negar aquilo que tem sido falado na palavra, da Tua palavra que veio dos céus? Mas antes nós nos submeteremos ao que está em nossa frente de dia após dia e seguramos com tudo o que há em nós, em Jesus Cristo, como fomos apontados a Ele, que possamos nós, como epístolas deste ministério, Deus conceda que possamos agir de forma correta, viver corretamente, fazer corretamente e crer corretamente, e que naquele dia, no tempo apontado, Tu possa nos trazer àquele lugar preparado. Pedimos humildemente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Um tempo eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Em memória do nosso precioso irmão William Marion Branham, nascido em 6 de abril de 1909 e partiu para o Senhor dia 24 de dezembro de 1965.